após duas pastas importantes, a do meio ambiente e dos povos originários, perderem poder. Marina não aceita o checkmate do Centrão, que tirou do meio ambiente o cadastro ambiental rural, que é um aspecto muito importante. Sônia Guajajara, por sua vez, não vê sentido em deixar nas mãos do Ministério da Justiça a demarcação de terras indígenas. Então, daqui a pouco, Lula se senta à mesa com a sua equipe para articular o que vai ser negociado com o Congresso. Olhando o tabuleiro, o governo já tem certeza de uma coisa: tem jogada envolvendo Marina que dá para reverter. E Sônia Guajajara pode ter perdido essa partida. Vocês estão entendendo a complexidade do que está acontecendo na política brasileira? Então, bora colocar esse time em campo. Basília Rodrigues, Theo Cury, que está com a gente também, e he is in the house. Não estou acreditando. Diadema está fazendo parte desta bancada. Chama o prefeito, chama a Câmara dos Vereadores, chama todo mundo para ver quem autorizou. E aí, meu bem? E aí, eu até troquei a calça. Era bermuda de tactel. Era uma bermuda de tactel, calça hoje. Mas, ó, veio de calça aqui, look completo, para a gente poder fazer esse jornal pessoalmente, presencialmente. E não é aerolook, tá? Não é aerolook? Não é que nem Você não na vai trabalhar de CPMI pijama? de ontem. Não, hoje eu estou vestidinho. Meu querido, beleza. Bom dia, minha gente. Bom dia, Theo Cury. Bom dia, Basília Rodrigues. Só para relembrar aqui, eu ainda começo contigo, porque tu vai para a rádio, tem aquele rolê. Tem aquele esquema. Então, beleza. Bora aqui me dizer. Gustavo Uribe, hoje com a gente aqui presencialmente. Esse xadrez político, ele acaba favorecendo algumas figuras e desfavorecendo outras. Quem é que sai enfraquecido agora, hoje? Marina Silva e também Sônia Guajajara. E Sônia Guajajara é irreversível. Segundo a apuração minha e da Basília Rodrigues, ela vai trazer mais detalhes. Inicialmente, bom dia a todos. Bom dia, Elisa, Theo, bom dia, Basília, e a todos que nos assistem aqui na CNN Brasil. Até errei a câmera, aqui na câmera 2. É porque aqui tem 17 câmeras, Meu Deus né, querida? do céu, isso não é magia, é tecnologia. É riqueza. Falando sobre o cenário bastante difícil de Brasília hoje. Nós temos um cenário que Marina Silva saiu perdendo. E ela já reconhece que ela não vai recuperar grande parte do que ela perdeu. A ANA, Agência Nacional de Águas, foi para a União Brasil, foi para a Integração Nacional com Valdez Góes. E ela reconhece que é difícil ter uma reversão. O MDB também, que acabou levando com o Ministério das Cidades alguns sistemas de monitoramento. Mas o CAR, na avaliação de Marina Silva, é essencial. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural. É o cadastro que todo produtor rural faz de sua propriedade. É extremamente importante para a formulação de políticas públicas e monitoramento de desmatamento. Sem o CAR, o Ministério do Meio Ambiente fica impossibilitado de agir. Pois bem, o CAR foi passado para a gestão de Esther Dweck. Não é por acaso que Esther Dweck estará hoje na reunião com Marina Silva e Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, com Alexandre Padilha. Ontem, Alexandre Padilha conversou com lideranças partidárias e tentou reverter esse cenário do CAR. Pelo menos um CAR. O Theo Cury vai trazer também informações dizendo exatamente que Lula já deu o recado. Ele não vai enfrentar o Congresso Nacional, mas vai tentar na beirada essa negociação para que o CAR volte ao Ministério de Meio Ambiente. Caso não seja possível uma solução de meio termo, o CAR fica em gestão e Marina Silva participa de uma espécie de conselho de administração do CAR, ou seja, uma participação lateral, o que ela não quer. A Marina de hoje é diferente da Marina de 2008. A Marina de 2008, quando deixou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, era uma Marina que tinha pretensões eleitorais nacionais. Foi candidata à presidência da República em 2010, depois em 2014. A Marina de hoje quer deixar um legado. Então ela reconhece nos bastidores que perdeu, mas quer manter o CAR. Agora, o cenário de Sônia Guajajara é praticamente irreversível. Demarcação de terras indígenas estava no Ministério dos Povos Indígenas. Passou para Flávio Dino no Ministério da Justiça. A bancada ruralista é muito forte. Não aceita ceder. Quer uma discussão sobre demarcação de terras indígenas que seja tanto judicial como técnica e não há maneira de retornar. Aí o Ministério ficou realmente muito enfraquecido. Era a joia do Ministério de Sônia Guajajara que acabou saindo perdendo. E o resultado de tudo isso, Luiz Inácio Lula da Silva, e ele reconheceu isso para alguns assessores do governo com quem eu conversei, de que ele demorou para entrar na articulação política. Ele não fez articulação política. Tem um líder do Centrão que costuma dizer: presidente da República que não faz articulação política é engolido pelo Congresso Nacional. Michel Temer fazia
e conseguiu parar aí 2 denúncias contra ele. Jair Bolsonaro no início não fez e foi engolido pelo orçamento secreto. Então Lula hoje entra de cabeça e a expectativa é de que ele comece a negociar pautas de interesse do governo, porque é ele que tem a caneta na mão. Basília Rodrigues, quero te ouvir também, hein, sobre esse aspecto. E pegando aqui uma pitada do que o Uribe disse, isso acaba dando munição para a própria oposição, que está dizendo há 5 meses, vem cá, Lula, no caso, não fica aqui no Brasil, só está viajando, não está fazendo articulação. Essa conta está chegando, Basília? Você também avalia que esse despedaçar do cenário, né, de Marina, de Sônia Guajajara, tem a ver com alguma ausência do presidente da República? Olha, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? A gente vê aí uma articulação do presidente Lula para tentar unir as duas pontas. Então, não vai ficar o desenho da esplanada dos ministérios como foi negociado por Lula, então presidente eleito, e seus partidos que estavam organizando, seus apoiadores organizando, fazer parte da base aliada agora no ano de 2023. Então, aquele desenho, aquela configuração esplanada dos ministérios durante o governo de transição acabou. Então, os acordos firmados pelo Palácio do Planalto lá atrás não irão resistir ao apetite do Congresso Nacional. Só que o tom das conversas hoje com alguns interlocutores do Palácio do Planalto é o seguinte: o governo pode até abrir mão dos anéis, mas não irá perder os dedos, no sentido de que a espinha dorsal, algumas características primordiais das pastas deverão ser preservadas. Então, não vai ficar também o texto ou a configuração que o Congresso quer. A participação de Lula nessa articulação política poderá encontrar esse ponto médio, né? Qual o equilíbrio entre estas duas casas, né? Tanto o Congresso Nacional quanto o Palácio do Planalto. O que está acontecendo? A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já esteve 2 vezes nesta semana no Palácio do Planalto, reunida com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, enquanto Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, foi uma vez. Há uma avaliação de que o governo terá perdas, mas conseguirá reduzir o estrago, reduzir os danos. Danos virão, porém não da magnitude do texto aprovado em comissão na Câmara dos Deputados, sendo uma das alternativas compartilhar funções. Então, Marina Silva perderia algumas funções para Esther Dweck, a ministra do Planejamento, mas elas poderiam atuar juntas nessas atribuições. Então, perde do ponto de vista formal a missão, por exemplo, sobre o CAR, mas Marina Silva continuaria como uma consultora, conversar com a ministra do Planejamento. No caso da Sônia Guajajara, a mesma coisa. Se, de fato, ela perder a atribuição da demarcação das terras indígenas, o Ministério continuaria ali na órbita das decisões, ou pelo menos do aconselhamento desta situação, né, deste assunto, junto ao Ministério da Justiça. Então, é tentar compensar os danos. O governo, nessa reunião hoje, Lula e suas ministras, vai mostrar que o desenho do governo de transição acabou. Não dá mais para entregar tudo que foi pedido por estas ministras, até como pré-condição para elas participarem do governo. Mas também não vai ficar tão ruim assim. Então, eles estão tentando encontrar este caminho do meio, nem que seja uma forma de compartilhamento de funções, de azeitar, né, as missões destes ministros. Então, se o problema é com o Congresso, que não tenha problema dentro do governo, para que um ministro não saia fazendo fogo amigo contra outro colega do mesmo governo. Um ponto importante, daqui a pouco o Theo também vai trazer mais informações sobre isso, da articulação, é a preocupação do governo com o MDB, porque o Isnaldo Bulhões, que é o líder MDBista, o relator destas mudanças que foram feitas até aqui pela Câmara dos Deputados, tem dado, então, demonstrações que está chateado com a articulação do governo. Exemplo disso é a não participação de 2 nomes importantes do MDB na CPMI do 8 de janeiro, né? A gente teve aí a recusa de senadores como Eduardo Braga e Renan Calheiros.
brasileiros. Lula conversou com os dois senadores nesta semana. Então, um personagem que não estava tratando diretamente dessa articulação tanto quanto agora. O próprio presidente da República se reuniu com o Renan e com o Eduardo Braga para falar desta parceria do governo com o MDB, até como uma forma de reduzir os estragos, né? Enfim, as mudanças que foram feitas pelo relator MDBista na esplanada dos ministérios. Vamos com o Theo Cury, então, que também está com a gente aqui na tela. Ô, Theo, a gente é muito do oportunista, viu? Soubemos que teríamos Theo Cury, pensamos, vamos deixá-lo na tela, dividindo aqui para segurar a audiência do conhecimento deste menino. Theo, bem-vindo sempre aqui ao Live. Conta pra gente, hein? Sexta-feira, a gente deve esperar reuniões, de que maneira deve desenrolar essa articulação política em cima do meio ambiente, para não ficar parecendo que o governo está favorecendo mais a galera do Centrão e interesses políticos do que os assuntos ambientais. Perfeito, Elisa. Bom dia para você, para Basília, para o Gustavo, para todo mundo que nos acompanha. Vamos lá, é a primeira vez que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai, de fato, pessoalmente arbitrar essa crise que foi deflagrada no governo dele ao longo dos últimos dias, com uma série de derrotas do Congresso Nacional, impostas pelo Congresso ao governo na questão ambiental e também na questão de proteção às comunidades tradicionais e aos povos indígenas. Ao longo dos últimos dias, os parlamentares impuseram derrotas, esvaziando, como a gente viu aí, os ministérios de Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e de Sônia Guajajara, dos povos indígenas. Os parlamentares também afrouxaram regras de proteção da Mata Atlântica, e também aprovaram de maneira muito rápida, ao longo dos últimos dias, na Câmara dos Deputados, uma urgência, para que tramite em urgência, em regime de urgência, com mais velocidade, um projeto que dificulta a demarcação de terras indígenas. Uma série de derrotas, tanto para Marina Silva quanto para Sônia Guajajara. E houve uma insatisfação por conta das duas com relação a uma blindagem do governo que acabou não vindo. Então, essa reunião de hoje, acima de tudo, tem o objetivo de prestigiar as duas ministras e evitar e reduzir essa insatisfação, principalmente de Marina Silva, que não está nem um pouco satisfeita com o que está acontecendo e com essa série de derrotas, inclusive com aquela queda de braço entre o IBAMA e a Petrobras. Houve uma vitória pontual de Marina Silva, nesse caso de Marina e do IBAMA, contra o Ministério de Minas e Energia e a Petrobras, mas é pontual. A Petrobras ainda vai apresentar um estudo novo, uma nova solicitação para explorar petróleo no litoral do Amapá. Então, essa reunião de hoje tem esse objetivo de prestigiar as duas ministras, para que Lula deixe claro para as duas ministras, isso na frente de todos os outros ministros e dos líderes partidários do governo no Congresso Nacional, que sim, que os temas dos quais são de responsabilidade delas, tanto dos povos indígenas quanto do meio ambiente, são temas prioritários para o governo Lula. Fazendo esse aceno, virá na sequência, de acordo com as pessoas com as quais eu conversei, inclusive ministros que devem participar desse encontro, é o de que Lula deixará claro para as ministras que não será possível brigar muito, não será possível peitar e desafiar muito o Congresso Nacional. A avaliação interna no governo hoje é que, se o Palácio do Planalto desafiar o Congresso, peitar o Congresso, tentando forçar uma mudança nesses textos que esvaziam as pastas das ministras, o Congresso pode deixar essa medida provisória caducar. O que acontece se essa medida provisória perder a validade a partir do dia 1º de junho, quando ela perde a validade? Isso faria com que a estrutura do governo de hoje voltasse a ser a do governo de Jair Bolsonaro. Dos 37 ministérios, passaria a haver 23 ministérios. Perderia a validade essa medida provisória que trata da estrutura do governo. O governo não quer isso de forma alguma. O que vai acontecer, então, a partir de agora? As negociações vão começar, como a Basília e o Gustavo trouxeram há pouco. Até terça-feira, o governo vai intensificar as conversas, vai intensificar as negociações para tentar parar o que vê de errado nos textos, tanto do texto que tira os poderes de Marina Silva, quanto no texto que tira os poderes de Sônia Guajajara. É uma reunião que vai acontecer, então, logo mais, às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Vai contar com a participação do presidente, Marina Silva, Sônia Guajajara, os principais ministros de dentro do governo e Esther Dweck também, de dentro do Palácio do Planalto, e Esther Dweck também, que tem uma atribuição importante por conta do ministério que ela chefia desde o começo do ano. Então, uma reunião que acontece logo mais, às 11 horas da manhã, com uma ideia de dar prestígio
prestígio às duas ministras, dizer que o governo está ao lado delas, que os assuntos que elas tratam nos ministérios delas têm prioridade, mas que, apesar de as negociações continuarem, que o diálogo vai continuar, que as conversas vão seguir até terça-feira da semana que vem, que o governo não pode peitar muito o Congresso Nacional, não pode desafiar com o risco de ter revertido essa medida provisória que estabeleceu a estrutura muito maior do governo, como queria Lula durante a transição. Obviamente, a gente vai precisar acompanhar e ver como que sairá Marina Silva dessa reunião, ela que ao longo dos últimos dias vem passando por um desgaste grande dentro do governo por conta dessas sucessivas derrotas e também por conta dessa queda de braço entre o IBAMA e a Petrobras, Elisa. E paredão de abertura desse jornal, hein? Amei aqui, ó, tricotar a notícia junto com vocês nesse abre do Live CNN. Obrigada, Theo. Basília, daqui a pouco a gente conversa de novo. Temos muitos assuntos e apurações de Basília Rodrigues.